Você acha que engenharia de dados no Microsoft Fabric a gente só atua através de notebooks com kernel PySpark? Hoje eu vim aqui especificamente falar sobre esse tema. Você gosta de utilizar notebooks no ambiente do Microsoft Fabric? Quando você vai utilizar notebooks, você só está atuando com PySpark ou será que você está explorando de fato o que o notebook tem a oferecer? Se eu te disser que você pode construir seu pipeline de uma forma simples, muito fácil e muito performática e também consumindo um pouco menos com o kernel Python, simplesmente utilizando Delta Lake e de forma bem simples, bem tranquila, sem estresse e sem precisar usar o Spark, porque o Spark ele tem um peso maior na execução do que um kernel Python, certo? E será que o kernel Python pode resolver seus problemas? Muitas vezes eu percebo que a galera do Microsoft Fabric que quer usar os notebooks dentro do ambiente tem uma tara para o Spark. Eu estou aqui para mostrar que existem outros caminhos. Por quê? Porque minha preocupação maior não é apenas em você resolver o problema, mas em você ter seu ambiente estável e funcionando perfeitamente. Então, antes de tudo, deixa eu me apresentar para vocês. Me chamo Luciano Borba, sou engenheiro de dados, atuo aí há mais de 10 anos na área de tecnologia, atuo há mais de 5 anos no momento da gravação desse vídeo na área de dados, certo? E tô aqui para trazer esse conteúdo para vocês. Por quê? Porque eu sou contra o Spark? Não, porque muitas vezes a gente pode estar usando um canhão para matar uma barata. E será que aquele volume de dados que você está trabalhando ali, que você está processando ali, ele é realmente necessário para Spark? Ele realmente requer um cluster de Spark para processar ele? Muitas vezes, não. Eu estou aqui para mostrar uma outra possibilidade de você atuar dentro do Microsoft Fabric com notebooks, mas sem o uso do kernel Spark. Então, galerinha, vamos lá. A gente está aqui dentro do workspace do Microsoft Fabric, que é uma capacidade que eu tenho de teste aqui, que daqueles 60 dias que já está acabando. Pretendia gravar muito conteúdo, mas não consegui. Mas vida que segue. Aqui eu vou começar pelo simples, certo? Eu vou vir aqui em Lake House. Vou deixar aqui esse esquema mesmo, certo? E vou botar aqui Lake House, Lake Base. E vou criar. Eu deixei o esquema dele ativo, certo? E o que é que eu vou usar como base? Eu vou usar aqueles dados de amostra, que aí vai servir para tudo aí para vocês, certo? Então vou vir aqui, ó, Lake House criado, inicie com os dados de amostra. Pegar os dados do Nova York Tax, ele vai carregar esses dados e aí vamos aguardar esses dados carregarem para a gente voltar a essa questão do notebook, beleza? Então vamos lá, galera. Com o dado já carregado, né, ele demora um tempo para processar e carrega na sua tela, certo? Vamos agora à etapa do notebook, certo? Então eu vou vir aqui direto, ó, abrir notebook, novo notebook. Bom, simples e prático. Ele cria um notebook, certo? Deixar carregar aqui o notebook. E por padrão a gente já percebe o seguinte, ó, o notebook ele vem com PySpark Python. O kernel ativo aqui com esse PySpark Python. Tem algum problema com isso? Não, nenhum. Mas o kernel do PySpark ele vai usar um Node um pouco mais pesado ali. Eu não vou entrar e nem aprofundar no porquê, mas entenda que o Spark ele tem que ser usado para um processamento de dados com volume de Big Data. O Spark foi criado para Big Data, não foi criado para Small Data nem Medium Data. Então, se a gente está lidando com Small ou Medium Data, o que é que eu posso utilizar de uma maneira que eu consuma menos capacidade do meu ambiente? Uma coisa que eu posso utilizar é o kernel Python, tá aqui, ó, Python. E aqui a gente pode escolher até a versão, Python 3.11 nesse momento ou Python 10. Vou deixar o 3.11 aqui, certo? Então, simples assim. Uma vantagem do kernel Python, dependendo do seu ambiente do Fabric, tem locais que as pessoas criam seus próprios nodes personalizados. Nem todo mundo está usando aquele node padrão que já tem um volume de memória muito alto. E aí cria alguns pequenos e bloqueia aquele padrão. E assim a sua sessão pode demorar bastante para iniciar. E aqui, só conectar aqui a sessão já inicia. Esse aqui já é um benefício. Mas não é sobre isso que eu quero falar nesse vídeo, pelo amor de Deus. Então vamos lá. Eu tenho aqui o Lake Base, certo? Tá aqui meu Lake Base. Tá aqui minhas tabelas. Eu criei com esquema, né? Então ele tá trazendo aqui os esquemas de 2017,
2018, com os anos de cada um. Eu vou utilizar esse daqui, certo? Que é o 2018. E o seguinte, ó. Se eu simplesmente puxar isso aqui, clicar e arrastar, ele vai trazer aqui, ó, como eu posso carregar e ler esse dado, ó, com o kernel Python. Certo? Ele dá dois exemplos aqui, eu vou usar esse aqui, que é o primeiro de cima, mais comum de se utilizar. Certo? Vejam o seguinte, o que é que ele traz aqui? Ele traz o caminho ABFSS. ABFSS, certo? Que é o caminho aqui, ó. Certo? Eu posso copiar o caminho, ó, que é o caminho das tabelas aqui, ó. Tá vendo? Basicamente, ele trouxe esse caminho. Aqui é o nome do workspace, certo? Que a gente está atuando. Aqui é o domínio do lake, certo? Aqui é o nome do meu lake house, certo? E lake house aqui está dizendo que eu estou pegando uma tabela. No meu caso aqui eu tenho um esquema, então ele está entrando no esquema e depois está escolhendo a tabela específica que eu quero utilizar, certo? Aqui eu poderia estar utilizando aí, em vez do nome do workspace, por exemplo, eu poderia estar utilizando o ID do workspace. Ah, Luciano, eu não sei o ID do workspace. Ele está aqui, ó, groups, e o ID do workspace é esse aqui, ó, certo? E posso estar utilizando também o ID do lake house, certo? Em vez de estar usando o lake base. Se eu entrar no lake house padrão aqui também, eu consigo enxergar, ó, o ID do lake house, certo? Mas só um ponto de observação. Por quê? Porque se o nome tiver com acentos, com espaços, com caracteres especiais, ele não vai conseguir identificar aqui, ó. Ele não vai conseguir ser passado aqui, isso aqui não vai funcionar, certo? Mas aqui funcionou perfeitamente. Então aqui é a forma padrão. Aqui eu não vou trazer o código pronto. Eu tenho o código pronto aqui, desse lado, tá pronto aqui para eu filar e olhar aqui. Mas eu vou digitar. Por quê? Porque assim, se você for me acompanhar, eu faço você digitar também passo a passo e não ficar pausando o vídeo e olhando e tal. Eu tenho um estresse quando eu faço isso. Então, pensando nisso, eu vou digitar aqui junto com vocês, porque para mim é uma forma da gente fixar melhor essa informação, certo? Então, basicamente, o primeiro passo é fazer os importes. Então, eu vou importar. O que é que eu vou importar? O Pandas, e vou chamar de PD. Eu vou importar também o Data Lake, o Delta Lake, certo? E do Delta Lake eu vou chamar a própria Delta Lake, Delta Table, e vou chamar o Write Delta Lake, certo? Vou pegar aqui também um NumPy. Em um momento aqui eu vou usar um NumPy, certo? E pronto. Vou parar por aí, certo? Eu vou pegar mais coisas. Eu vou pegar aqui o Notebook Utils, certo? E vou puxar aqui o Credential para poder puxar o Get Token. Get Token. Ah, tá aqui, tá errado. Ah, tá. Olha o erro de principiante aí, ó. Eu botei import, aí botei import, mas aqui é from, certo? Get token. Geralmente eu sempre gosto de colocar aqui, ó, um markdown, importações, e coloco aqui as importações. Aí rodo todas as importações. Eu sempre gosto de fazer isso. Outro erro aqui de principiante, eu tenho from. Outro eu tenho import, e aqui eu tenho from. Você tem novamente. Ah, agora não deu erro, tá aqui as importações. Agora, eu vou criar alguns parâmetros para esses caminhos, que é o melhor caminho que a gente pode fazer, tá? Uma forma padrão, muito recomendada, é você criar o parâmetro a variável do seu workspace. E você passar a variável do seu lake house, certo? Isso aqui é uma boa prática em vez de você usar direto. Tô dando essa dica. Não, vou fazer isso para você. Vou fazer o caminho mais fácil, certo? Só para não trazer muita complexidade para esse vídeo. Mas a partir daqui, o céu é o limite para vocês. A partir daqui vocês podem aprofundar e trazer muito boas práticas. Eu vou falar algumas boas práticas, nem todas eu vou replicar aqui. Então aqui, ó, eu vou criar, ó, uma variável chamada TablePath,
certo? Esse table path vai ser o seguinte, o que é que vai ser? Ó, vou vir aqui, copiar caminho, aí eu vou abrir aqui aspas e vou jogar aqui, ó, o caminho dele. O table path vai ser esse. Eu vou criar outra coisa, eu vou criar uma coisa chamada story. Vou criar agora uma variável chamada storage parâmetros options. E aqui eu vou criar um dicionário, certo? Que a primeira chave desse dicionário vai ser o quê? Bear. Eu nunca sei falar isso aqui, galera. Token, certo? 2 pontos. E agora eu vou fazer o quê? Eu vou fazer o get token, que eu importei aqui, ó, certo? E vou chamar o meu token, storage. Simples assim. E aqui eu vou passar isso aqui dentro de parênteses. Certo? Aí eu vou criar outra chave. Certo? Chamada aqui, use fabric endpoint. Certo? Tá aqui a outra chave. Vou botar 2 pontos e essa opção vai ser true. Certo? Tá aqui. Agora eu vou criar o path gold. Certo? Que vai ser o quê? Vai ser o path da tabela que a gente vai criar. Certo? Por quê? Porque aqui basicamente eu vou ler esse dado e vou transformar a agregada de uma forma bem simples. Vou criar só uma agregada para vocês verem que dá para a gente ler esses dados em Delta do nosso Lakehouse, interagir com eles, criar processamento, seja qual for transformações, e escrever eles como uma outra camada. Então isso aqui eu vou estar simulando, por exemplo, um processo de transformação, um processo de ETL, certo? Eu posso estar lendo a camada bronze, escrevendo a camada silver, lendo a camada silver, escrevendo a camada gold, certo? Simples assim. Então aqui, ó, o que é que vai ser? Eu vou pegar esse mesmo caminho aqui, certo? Só que aqui, ó, em vez de eu usar aqui o IAS 2014 aqui, eu vou usar a GG, certo? De agregação, certo? Simples assim. Para identificar o que é aqui, Luciano, eu estou identificando aqui um outro esquema, nesse caso aqui que eu estou usando um Lakehouse com esquemas. Eu não gosto muito de usar Lakehouse com esquema, mas já que eu criei aqui com esquema, certo? Eu boto aqui. Então, simples assim. Geralmente aqui eu crio um markdown e boto aqui parâmetros. Certo? Então, executei aqui e os parâmetros estão aqui simples. Certo? Eu sempre gosto de separar, tá, galera? Isso aqui. Depois que eu passei a utilizar mais notebooks com a utilização do Fabric, que antes eu gostava mais de modularizar as soluções em vários arquivos diferentes. Agora que eu estou usando dentro do ambiente do Fabric, que eu tenho a utilização de notebooks, eu crio aqui e tento organizar. É uma boa prática que você organize suas soluções, tá bom? Então, dito isso, o que é que eu vou fazer aqui? Primeiro eu vou pegar aqui, ó, vou chamar aqui de DT, certo? Que é Delta Table, certo? Vou simular esse DT, eu posso chamar de Data, posso chamar de DF. Eu quero chamar de DT. Se você quiser chamar de outra coisa, fica à vontade. Eu vou trazer aqui, ó, o Delta Lake que eu importei, certo? E eu vou passar aqui, ó, o primeiro parâmetro, que é o Table Path, certo? E qual é o segundo parâmetro? Lembra do Storage Options? Eu vou chamar ele aqui, certo? Simples assim. Será que isso aqui, eu já vou ter alguma coisa aqui? Vamos ver. Então, vou meter DT aqui, ó. Vou dar um display DT. Vamos executar. Será que vai funcionar? Ele não funcionou. Vamos ver aqui o que é que pode ser. Ah, galera, aqui, ó. Tô batendo cabeça, mas aqui é por burrice, tá? Porque aqui, ó, eu tenho que o segundo parâmetro aqui é o próprio, não é o storage option. Aqui ele está dizendo, ó,
Self table, one delta table, aí tá dizendo aqui, ó, version, ele tá esperando a versão. Que eu não vou passar a versão, vou passar aqui o storage. Então, ó, aqui, ó, storage option, certo? Aí vamos tá igual storage option, que foi a variável que eu criei. Aqui eu tô chamando o parâmetro dessa função aqui, dessa classe aqui, tá? Então aqui, ó, leia os erros, eu não li, fui tentar mexer, mas quando eu vi aqui, ó, o version não espera um dicionário, ele espera um inteiro, certo? Então, ó, agora sim vou executar. Aí ele aqui, ó, tá dizendo aqui, ó, Delta Table, Storage Options, porque faltou o S. Aí Luciano não se ajuda. Eu vi ali e digitei errado. E tem um outro nome aqui do lado. Aqui, ó, ele trouxe, ó, Delta Table. Deixa eu botar aqui um Chupandas. Vamos ver aqui se vai agora. Que aí agora eu tô convertendo esse Delta Table para pandas, certo? Vamos lá ler agora. Agora ele deu um display aqui, ó. Tá aqui meus dados, certo? O que é que eu vou fazer aqui? Depois de tantos erros, o que é que eu vou fazer aqui? Gente, eu gosto de deixar esses erros. Por quê? Porque esses erros vão ser comuns no seu dia a dia. Você não vai ser um profissional perfeito. Eu não sou um profissional perfeito. Lógico, muita coisa a gente vai ter ali ferramentas de IA que vai nos ajudar ali a melhorar a nossa assertividade, certo? Mas a gente vai errar. Tá tudo bem. Ninguém é um profissional perfeito, certo? O melhor a se fazer é ler dessa forma aqui? Não. Por que não? Porque aqui eu estou lendo todas as colunas que eu tenho no ambiente. E isso não é o melhor caminho. Por quê? Porque aí eu vou estar trazendo um overload ali de carregamento. Por quê? Será que eu vou utilizar todas essas colunas? Para a galera que usa o Power BI, uma das boas práticas do modelo semântico do Power BI é retirar as colunas que não são utilizadas, certo? No painel. Isso serve aqui no processo de engenharia. Se eu vou criar uma outra camada, essa camada vai utilizar determinados dados? Não, não vai. Então, para que eu vou levar essas colunas para a próxima etapa? Então, o que é que eu posso fazer, Luciano? Eu vou criar aqui, ó, colunas, certo? Uma variável chamada colunas. Vou colocar dentro de uma lista, certo? Daqui a lista. E vou colocar só o quê? Só as colunas que eu vou usar, que é a LPEP. Ver se eu consigo copiar aqui. Aqui, ó. LPEP de tipo time. Certo? Aí bota um vírgula aqui, ó. Eu vou usar também a total amount de total amount. Tá aqui. Eu vou trazer aqui também amount, tá? Tá aqui, ó, tipo amount. E vou trazer aqui também, deixa eu ver, o passage count, certo? Vou trazer esses campos aqui, por quê? Porque são os campos que eu vou utilizar na agregação que a gente vai vir aqui. Galera, eu não vou entrar em detalhes em que dados são esses. Aqui é um database extremamente conhecido e isso é desafio para vocês. Procurem que database é esse e vejam quais são os parâmetros que dá para você absorver desse database, certo? Então, ó, vou dar um espaço aqui, já executei, vai mudar em nada. Dá um espaço aqui, vou dar um espaço aqui. Vou tirar esse tupandas aqui, porque esse tupandas eu coloquei especificadamente para mostrar, fazer o display, tá? Eu não coloquei aqui as aspas, então ele pensou que isso aqui era algum tipo de parâmetro, e aí ele está dizendo, né? Parâmetro não definido. Agora eu vou executar só para não ficar esse erro aqui. Tendo o momento que eu tenho as colunas que eu vou utilizar aqui, o que é que eu vou fazer? Agora sim eu vou transformar no data frame. E aqui eu vou botar o DF, certo? E aí o DF vai ser o quê? Vai ser o DT, certo? Com o quê? O que é que eu vou passar? Eu vou passar o toPandas para ele converter esse Delta Table para pandas, certo? E uma hora ele convertido, eu vou passar aqui quais são as colunas. Então, columns. E vou botar aqui colunas, certo? Ou seja,
meu Pandas está chamando apenas aquelas colunas. Então, quando eu estiver transformando data frame, eu estou transformando apenas aquelas colunas que eu quero utilizar. Isso é uma boa prática, porque eu já não crio um data frame gigantesco. É como se eu estivesse fazendo aquele, em vez de dar um SQL ali, um select asterisco, eu estou dando um select coluna 1, coluna 2 e coluna 10. Certo? E aí eu não sobrecarrego essa consulta. Eu não crio um data frame super bombado de informações desnecessariamente. Gente, isso aqui são práticas extremamente simples, mas que a galera muitas vezes esquece no dia a dia da sua atuação e só piora a performance do seu ambiente, só aumenta a capacidade, o uso de capacidade. E são pequenos detalhes que aqui podem ajudar extremamente no uso da sua capacidade, certo? Então, estou aqui, criei o data frame, certo? E eu vou fazer só o seguinte, eu vou fazer uma leitura de quantos dados eu tenho. Como? Assim, ó. Vou fazer um print, certo? Vou fazer um F aqui e vou dizer o seguinte, ó. Vou dizer, ó, total de registros. Certo? Aí vou vir aqui, ó, e vou colocar, ó, um len, certo? Coloquei um len, def. Ponto. Tô contando quantas linhas tem aqui. Aí vou, ó, executar. Aí deu erro, né? Vamos ver que erro é. Ele tá dizendo aqui, ó, que passenger count, ele não achou essa referência. Aí ele tá dizendo aqui o que é que tem aqui. Ah, aqui mais uma vez o erro do Luciano. Aqui tem um N. Aqui, ó, passenger count. Vou até copiar aqui, ó. Eu errei que eu botei o A aqui, ó. É o E, certo? Vou executar novamente. E vamos ver se ele agora vai contar de fato quantas linhas. Agora sim, ele contou. Eu tenho 11.736.906 linhas. É um volume relativamente alto de linhas, certo? Então, muita gente aqui, eu já vi, muita gente usando aqui com volume 100 vezes menor usando o Spark. Será que é necessário mesmo 100 vezes menor usar Spark? Eu tô aqui, ó, com pandas, utilizando ele, e eu consegui contar isso em 4 segundos. Um kernel Python dentro do Fabric. Uma coisa que eu vou fazer aqui, antes de terminar, eu vou ajustar uma coisa. Esse campo aqui é um campo de data, certo? Mas olha só, você observou aqui como ele demonstra esse campo de data aqui, ó. Olha só, certo? Ó, tá aqui, ó, timestamp, certo? Uma coisa muito comum quando a gente lidar com dados no Fabric é a gente ter erros. Então aqui eu vou aplicar uma padronização no formato de data, certo? Como eu vou aplicar essa padronização? Vou botar aqui, ó, o df, certo? Que é o meu data frame. Vou chamar meu campo de data aqui, certo? Tá aqui. Chamei meu campo de data. Vou dizer que ele vai ser igual, ó, ao pandas, certo? Date time, to date time, to date time. E vou chamar justamente ele novamente, certo? Vou jogar aqui dentro. Por quê? Porque eu estou dizendo que todos esses dados vão passar a ser datetime. Dependendo do conector que a gente usou no processamento de escrita, às vezes ele não entende o formato de data, às vezes ele entende e quebra, às vezes ele entende e coloca em um outro formato. E eu já passei por muitos cenários com data dentro do Fabric, e aqui é uma forma da gente padronizar de forma bem simples, certo? Existe outra forma, a gente pode botar uma opção de erros com S, mas eu não vou entrar nesses detalhes. Isso aí são coisas que no dia a dia você vai evoluindo, vai entendendo e vai aprofundando, certo? Feito isso, eu vou executar. Geralmente aqui, quando eu estou fazendo a primeira vez, eu gosto de fazer o seguinte, ó. Aqui eu boto um print, certo? E coloco aqui, ó, leitura dos dados realizada. Que aí eu sei que assim que ele passar por essa etapa, printar isso aqui, ele funcionou. Aqui eu posso colocar, ó, print. Aqui eu posso colocar aqui, ó, print
criação do data frame realizada, certo? Print. Ajuste do campo de data realizado, certo? Eu gosto de fazer isso aqui, porque eu consigo visualizar aqui de maneira fácil, através dos sprints, qual é o estágio aqui que tá, certo? É uma maneira de, entre aspas, muitas aspas, fazer log. Dá pra gente aprofundar esses logs com logs de fato, mas geralmente, dependendo do cenário, eu gosto de ter esses prints aqui. Embora tenha algumas práticas que não recomendam tanto esse print. Geralmente, quando eu estou desenvolvendo, eu coloco os prints. E aí depois eu comento todos os prints que eu tenho no código. Certo? Agora, enrolei. Vamos agora fazer essa agregação. Eu tenho 11 milhões de registros aqui. Vamos agregar ele. Certo? Vamos fazer um código de agregação. Então eu vou fazer o quê? Eu vou fazer um resumo diário geral. Um resumo diário de total, né, de viagens, de total de receitas, de qual foi a gorjeta média por viagem, qual foi a total de passageiros. Simples assim. Então, ó, aqui, certo? Eu estou lidando com, lembra que esse campo aqui é um date time, certo? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é padronizar esse campo, certo? Então, eu vou vir aqui, ó. Vou vir aqui. Eu poder padronizar, tudo já padronizou aqui? Não. Aqui eu padronizei o formato do tipo de dado. Aqui eu vou padronizar o seguinte, se eu vou agregar, eu quero agregar por dia. Então eu vou transformar esse dado, teoricamente, num dado de dia apenas, não no date time. Certo? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó, e vou dizer que esse campo aqui, eu vou criar um campo chamado data viagem, certo? E vou dizer que ele vai ser igual a o meu DF. Aí eu vou trazer o campo aqui, certo? E vou passar aqui, ó. Sabe o quê? O dt.normalize, certo? Com isso aqui, o que é que eu estou fazendo com isso aqui? Com isso aqui eu estou normalizando. E todos os horários aqui de estampa, ele vai colocar 0,00000. Então vai virar 0 horas. Então se eu tenho dia 21/10/2017, às 11 horas e 15 minutos, ele vai virar 21/10/2017 apenas. Certo? Simples assim. Aí eu vou botar aqui um print, ó. Data de viagem criada. Coluna, data de viagem criada. Certo? Feito isso, agora vamos para a agregação. Eu vou botar aqui, criar um data frame gold, certo? Tá aqui meu data frame gold, que vai ser meu dado ali, como é que eu posso dizer? Meu dado processado. Aí eu vou vir aqui, ó, e vou botar o data frame, nada mais, nada menos. E aqui eu vou meter um pandas aqui, group by, certo? Abrir aqui. Agrupe pelo quê? Eu vou agrupar pela data viagem, certo? E quais serão as agregações que eu vou ter? Então, bota aqui, AGG. A primeira agregação vai ser total viagens. Total viagens vai ser igual ao seguinte. Ao campo. Esse campo aqui poderia ser outro campo, mas vou usar esse aqui, certo? E vou botar aqui um count, certo? Aí aqui eu tenho que botar, ó, opa, entre aspas. E aqui já é conceito de utilização de pandas, tá? Essa vai ser a primeira agregação. A segunda agregação vai ser o total receita, certo? Aí eu vou botar um igual. Total de receita eu vou pegar o campo, total amount, certo? E aqui, ó, eu vou botar um sum. Agora, eu vou vir aqui. Média gorjeta, certo? Aí eu vou vir aqui, ó, tip amount. E aqui eu vou botar um min. E passageiros, total de passageiros. Aí eu vou vir aqui. Passageiro count.
E vou vir aqui, ó. Insano. Basicamente aqui, eu já criei minhas agregações. Uma coisa boa a se fazer é resetar o index, certo? Então, tá aqui o index resetado. Uma boa prática, que é usada ou não, é botar uma data de processamento. Quando esse dado foi processado? Eu não vou colocar isso aqui, tá? Agora eu vou direto para quê? Vou criar o caminho. Ou tabela, né? A tabela a ser criada. Vai ser só tabela. A tabela vai ser o seguinte, ó. Vai ser o caminho. Vou botar aqui um f-string, peraí. F-string, certo? Lembra que a gente tem, ó, o parâmetro aqui, ó. PathGold. Então eu vou trazer ele aqui, ó. Vai ser o PathGold, certo? E o PathGold termina, ó, com a barrinha. Aqui, ó, termina com a barrinha, certo? Então eu vou deixar aqui, ó, e vou colocar o nome da tabela. Resumo diário. Pronto. E agora eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou vir e vou, lembra a função aqui, ó, write delta lake. Vou vir aqui, ó, write delta lake, certo? Vou abrir o parênteses aqui e agora sim. Aqui agora eu vou botar aqui a tabela, certo? Que é o path, certo? Completo. Coloquei a tabela. Eu vou colocar agora o data frame que eu vou escrever, que vai ser o quê? def code, certo? Agora, vou colocar o modo de escrita. Aqui eu vou utilizar o overwrite, certo? E aqui também eu vou colocar o esquema mode. O esquema mode vai ser merge. O que é que eu estou dizendo aqui? Que ele vai mergear o esquema, certo? E o storage options. Eu vou chamar a minha variável storage options, que é onde tem um token de acesso. Pronto. Feito isso aqui, eu vou botar um print aqui, ó. Então, dados escritos na camada Gold. Vamos ver se isso vai funcionar. E aqui ele já deu erro. Por quê? Porque eu não botei a vírgula. Vamos executar. Ah, agora ele deu outro erro. Group by. O group by não tem o Y. Tô errando hoje muito, hein? Olha só que interessante. Ele funcionou aqui. Criagem criada. Funcionou aqui. Mas na hora de escrever, ó, ele deu erro, ó. E ele trouxe, ó, o erro aqui. Ó, esse erro, certo? Tabela, def gold, storage option, model variety. Vamos entender aqui. Falha de artefato, ó, lakehouse. Deixa eu ver aqui como tá meu. Olha só, aqui, ó. O caminho aqui não tá correto, ó. Lake base aqui não tava, ó. Tava assim, ó. Só isso. Só isso. Vou corrigir. Executei. Vou reexecutar. Veja criada. Deu erro de novo. Agora será que é outro erro? Ah, faltou agora passar a engine. Certo? Ele está dizendo aqui, ó, que o esquema mesh não é suportado pelo PyAron Engine. Use Engine Rust. Então vou vir só aqui, ó. Do jeito que está aqui. Tá? Então, ó. Executei. O Rush, ó, tem que estar aqui entre aspas. Executei. Coluna da viagem criada. Dados escritos na camada Gold. Aí eu venho aqui, ó. Vou vir aqui dar um refresh aqui no meu Lakehouse. Tá aqui, ó. Tá aqui minha tabela de resumo diário. Vou chamar aqui e vou executar. Tá aqui, ó. Data de viagem bonitinha aqui, ó. Tal. Vamos ver ela dentro do Lakehouse. Tá aqui meu Lakehouse. Vou vir aqui, ó. Vou atualizar. Apareceu meu esquema AGG, né? E vou puxar essa tabela aqui, ó. Resumo diário. Essa tabela criada aqui, tá aqui, ó. A data padronizada e tá aqui o total de viagens, ó. Total de viagem, ó. Total de receita, a média de gorjeta
e o total aqui, né, de passageiros, né? Então, basicamente é isso. Com isso dá para mostrar para vocês, primeiro, vocês conseguem lidar com erro tranquilamente. Segundo, dá para a gente trabalhar de forma muito rápida com kernel Python, certo? E fazer transformações. Aqui eu fiz transformações no volume de no volume aqui de 11 milhões de linhas, certo? Em um segundo. E às vezes com o Spark, a gente vai fazer com 100 mil linhas, com o Spark ele vai demorar mais que um segundo. Muito mais. Por quê? Porque o Spark não é feito para lidar com pequenos volumes de dados, e sim com grandes volumes de dados. Então, às vezes, você está usando o canhão para matar uma barata. Ok? Essa foi a ideia desse vídeo. Galerinha, comenta aí se você gostou dessa forma desse vídeo. Tentei fazer esse vídeo aqui bem passo a passo, explicando, mostrando aqui todo o erro, porque são coisas normais e rotineiras de qualquer profissional de dados, e a ideia é que ele seja o mais didático possível para vocês. Se vocês quiserem, preferem vídeos que eu trago o código pronto, explique aquele código utilizado, ou que eu evite mais erros, não sei. Falem aí que tipo de vídeo vocês querem. Eu só quis trazer essa possibilidade de usar o kernel Python mais, e não só ficar preso só pensando em usar o PySpark. Aqui você tem que avaliar volume de dados, o que é que você quer fazer, e com a biblioteca do Delta Lake dá para a gente fazer muita coisa, galera. Então, se você está no ambiente do Microsoft Fabric e está utilizando a biblioteca, está utilizando, né, tabelas Delta no Fabric, você tem que entender sobre o Delta Lake, tem um estudo sobre isso, beleza? Então, não deixa de se inscrever, de curtir, de comentar. Lembra que na Data Driven School, certo? A gente tem diversos cursos, e um desses cursos tem um curso de introdução de Fabric. O link vai estar aqui na descrição se você quiser saber mais sobre ele. Agradeço demais a atenção de vocês e até a próxima.